Deus, o Criador e doador da vida, Ele fala? Ele se preocupa conosco? Podemos conhecê-lo? Sim. Deus falou. Ele se importa conosco e nos ensina a conhecê-lo. Há 3.500 anos atrás, Deus escolheu alguns homens para que escrevessem o que Ele dizia. Por 1.500 anos, Deus continuou a falar e 40 homens registraram suas mensagens. Os primeiros registros foram chamados de as leis e os profetas. Tudo o que Deus falou foi escrito em pergaminhos, e suas palavras ficaram conhecidas como as Escrituras. Estes registros são conhecidos hoje como a Bíblia, e nos falam sobre Deus e de quanto Ele ama todas as pessoas do mundo. Esta é a história de Deus. No início, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma, vazia, escura e coberta de águas. O Espírito de Deus flutuava sobre as águas. E Deus disse: haja luz. E ela apareceu. Deus viu que a luz era boa. Ele separou a luz da escuridão e chamou a luz de dia e a escuridão de noite. A tarde e a manhã foram o primeiro dia. E Deus disse: que haja um grande espaço entre as águas debaixo do céu e as de cima. E Ele chamou o espaço de céu. A tarde e a manhã foram o segundo dia. Deus disse: que as águas debaixo do céu se juntem em um lugar e que haja um espaço seco. Ele chamou o lugar seco de terra. E chamou de mares o ajuntamento de águas. Deus viu que isso era bom. E Deus disse: que a terra produza ervas, plantas e árvores frutíferas. E isso aconteceu. E Deus viu que tudo era bom. A noite, a tarde e a manhã foram o terceiro dia. Deus disse: que haja luzes no céu para determinarem as estações, os dias e os anos. Deus criou duas grandes luzes, o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Ele criou também as estrelas e as espalhou pelo céu para que iluminassem a terra. Deus viu que isso era bom. A noite e a manhã foram o quarto dia. Deus disse: que as águas fiquem cheias de criaturas vivas e que as aves voem pelo céu. Deus criou grandes animais marinhos e tudo que se move nas águas. Criou peixes e aves e viu que tudo era bom. E os abençoou, dizendo: sejam frutíferos e se reproduzam. E a tarde e a manhã foram o quinto dia. Deus disse: que a terra se encha de criaturas vivas. Então Ele criou os animais da terra, o gado e tudo que rasteja, para se reproduzirem. E Deus viu que isso era bom. Deus disse: façamos o homem em nossa imagem e semelhança. E o Senhor formou o homem do pó da terra, e assoprou em suas narinas o sopro da vida. E o homem tornou-se uma alma vivente.
Assim Deus criou o homem em sua imagem. Homem e mulher os criou. Deus chamou o primeiro homem de Adão. Mais tarde, Adão chamou a mulher de Eva. E Deus disse: o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua esposa, e serão uma só carne. Adão e Eva estavam nus, mas não se envergonhavam. Deus viu o que havia criado, e tudo era muito bom. A noite e a manhã foram o sexto dia. Os céus e a terra ficaram prontos. No sétimo dia, Deus terminou seu trabalho. Ele abençoou esse dia e o santificou. Deus também criou um jardim no Éden, onde plantou árvores bonitas e frutíferas por todos os lados. Ele plantou 2 árvores no meio do jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor mandou que o homem cuidasse de tudo o que havia no jardim do Éden e deu-lhe uma ordem: você pode comer à vontade de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Jamais coma o fruto daquela árvore. No dia em que fizer isto, você morre. Para mostrar quanto amava Adão e Eva, Deus supriu todas as suas necessidades e um pouco mais, para que aproveitassem a vida ao máximo. Deu-lhes também a capacidade de fazer escolhas e a chance de usar bem esta capacidade. Deus queria que Adão e Eva mostrassem quanto o respeitavam, obedecendo a uma ordem apenas, a de não comer de uma única árvore. Adão e Eva podiam usufruir todas as coisas. Para viverem felizes e em paz no lindo jardim, só precisavam confiar na sabedoria de Deus e respeitar a autoridade dele. Deveriam ser gratos e felizes pela vida e liberdade que tinham. Mas a liberdade só traz alegria quando sabemos fazer boas escolhas. Muito antes de criar o homem, Deus também deu liberdade de escolha aos anjos que havia criado. Ele queria ser honrado pelos anjos que moravam no reino espiritual, tanto quanto pelos homens. Quase todos os anjos decidiram seguir a Deus e até hoje o adoram e obedecem e ajudam muito as pessoas. Alguns anjos, no entanto, fizeram uma péssima escolha. Eles rejeitaram o amor de Deus e escolheram Lúcifer, o anjo mais bonito que existia, para ser o líder deles. Por ser arrogante e orgulhoso, Lúcifer perdeu sua posição de honra junto ao trono de Deus. Por causa da sua rebeldia, foi expulso do céu. Lúcifer desafiou Deus, dizendo em seu coração: erguerei meu trono acima das estrelas de Deus. Eu serei igual ao Deus Altíssimo. Lúcifer, também chamado na Bíblia de Diabo e Satanás, que era a adoração que pertence só a Deus. Satanás engana as pessoas só para ser adorado por elas. Ele chega até mesmo a se disfarçar de anjo de luz, mas suas mentiras e religiões falsas causam dor, sofrimento e destruição. Então Deus disse a Lúcifer: você vai ser lançado nas profundezas do inferno. No lindo e recém-criado jardim, onde Adão e Eva moravam, Satanás, disfarçado de serpente, encontrou-se com Eva. Esta serpente era mais astuta do que todos os animais que Deus havia criado. Ela perguntou a Eva: você tem certeza que Deus disse para vocês não comerem de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer de todas as árvores, menos do que está no meio do jardim, porque Deus avisou: se comerem daquela árvore, vão morrer. A serpente disse: vocês não morrerão. Deus sabe que no dia em que comerem dessa árvore, seus olhos vão se abrir e vocês serão iguais a Ele e verão a diferença entre o bem e o mal. A Bíblia afirma que Satanás é o pai da mentira e, claro, tentou enganar a mulher e inventou mentiras sobre Deus. Quando a mulher viu que as frutas daquela árvore pareciam tão saborosas, eram muito bonitas e a deixariam muito sábia, ela pegou uma, comeu e ofereceu para seu marido, que estava ali pertinho, e ele também comeu. Imediatamente seus olhos se abriram
e seu espírito morreu. Eles perceberam que estavam nus e ficaram envergonhados. Então juntaram folhas de figo e improvisaram uma roupa. Quando ouviram a voz de Deus no jardim, no frescor da tarde, Adão e Eva se esconderam entre as árvores. Eles haviam morrido espiritualmente e não estavam mais em comunhão com o Senhor, pois confiaram em si mesmos e não em Deus. Deus então chamou: Adão, onde você está? Adão respondeu: ouvi sua voz no jardim e fiquei com medo porque eu estava nu, então me escondi. Deus perguntou: quem lhe contou que você estava nu? Você comeu da árvore proibida? Adão respondeu: a mulher que o Senhor me deu me ofereceu a fruta e eu comi. O Senhor perguntou a Eva: o que você fez? Ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi a fruta. Então Deus disse à serpente: por causa disso você será maldita entre todos os animais e vai passar o resto da vida rastejando e comendo pó. Vou causar inimizade entre você e a mulher, e o descendente dela esmagará sua cabeça. Essa é a primeira vez que a Bíblia fala sobre a vinda do Salvador, nascido de mulher, para derrotar o diabo. Deus disse a Eva: vou aumentar seu sofrimento. Você vai sentir muitas dores quando tiver filhos e será governada por seu marido. E Deus disse a Adão: você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore proibida. Por isso a terra será amaldiçoada e pelo resto da vida você vai ter que trabalhar duro para poder comer. A terra vai produzir espinhos e ervas daninhas, e enquanto viver você vai ter que suar para ganhar o pão de cada dia. Eu criei você do pó, e para o pó você voltará. As roupas de folhas não cobriam Adão e Eva. Deus então lhes fez roupas de pele de animais. Deus precisou matar um animal para que o homem e a sua mulher tivessem com que se cobrir. Assim, por meio de Adão, o pecado e a morte entraram no mundo. Antes mesmo da criação do mundo, Deus tinha planejado perdoar a desobediência humana com a morte de um inocente. Ele sabia que as pessoas, sendo tolas, rejeitariam suas orientações e tentariam ser donas de suas vidas, mas fracassariam. Deus chama essa rejeição de pecado. No entanto, por amar o mundo, Deus planejou enviar um Salvador que morreria para que todos fossem perdoados de seus pecados. Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden e colocou anjos, chamados querubins, ao leste do jardim e pôs uma espada flamejante que se virava em todas as direções para guardar a árvore da vida. No momento em que Adão pecou, todas as pessoas foram condenadas à morte. Mas na história de Deus, a esperança nunca morre. Eva ficou grávida e, ao dar luz ao menino, disse: o Senhor me deu um filho homem. Ela deu à criança o nome de Caim. Depois Eva teve outro filho, Abel. Abel decidiu ser pastor de ovelhas e Caim escolheu ser lavrador. Num dia escolhido por Deus, Caim reuniu alguns produtos de sua lavoura e ofereceu-os ao Senhor. Abel, no entanto, ofereceu uma ovelhinha. Deus aceitou alegremente a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. Caim ficou muito zangado e Deus lhe perguntou: por que você está com tanta raiva? Deus lembrou a Caim que o sacrifício precisava ser feito com a morte de um animal. Assim como as folhas de figo não puderam cobrir o pecado de Adão e Eva, um sacrifício feito com plantas e legumes sem sangue também não podia perdoar os pecados. Deus explicou a Caim que ele tinha sido rebelde ao não oferecer um animal para sacrifício, pois não havia adorado conforme as orientações dele. A Bíblia diz que Abel confiava
em Deus, mas Caim não confiava. Deus deixa bem claro na Bíblia que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. No entanto, Caim se recusou a obedecer a Deus e não sacrificou um animal. Ao contrário, jogou a culpa em Abel, seu irmão. Quando estavam no campo, Caim atacou e matou Abel. Deus perguntou a Caim: onde está o seu irmão? Caim respondeu: não sei. Por acaso eu tenho que cuidar dele? Deus insistiu: o que você fez? O sangue de seu irmão clama a mim. Você vai ser amaldiçoado na terra encharcada com o sangue de Abel, sangue derramado por suas mãos. Caim se afastou da presença do Senhor. Sua rebeldia contra Deus causou o primeiro assassinato do mundo e a primeira divisão em família. Com o tempo, os descendentes de Adão e Eva começaram a povoar a terra. Ao ver que a maldade humana estava por todos os lugares e que as pessoas só pensavam em coisas ruins, Deus ficou triste e disse: eu mesmo criei a raça humana, mas agora vou destruí-la. No entanto, Deus estava contente com Noé, o único homem justo daquela época, um homem que lhe obedecia completamente. Deus falou com Noé: o fim da humanidade está próximo. Existe muita violência por todos os lados. Vou destruir tudo o que existe, incluindo as pessoas. Construa uma arca de madeira com bastante divisões e cubra-a bem com piche por dentro e por fora. A arca deve ter 140 metros de comprimento, 23 de largura e 13,5 de altura. Faça apenas uma porta. Você, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras devem entrar na arca. Leve também um casal de animais de cada espécie. Eles viverão com vocês. Mas coloque na arca 7 pares dos animais que santifiquei. Enquanto construía a arca, Noé avisava o povo: quem não honrar a Deus perecerá. Infelizmente, todo mundo zombava de Noé e ria do aviso que Deus estava dando. Noé e sua família acreditaram em Deus e, na hora certa, entraram na arca e o Senhor trancou a porta do barco. Deus fez chover durante 40 dias e 40 noites. As águas também jorravam do fundo da terra e iam cobrindo tudo. Com a subida das águas, a arca começou a flutuar. Finalmente, as águas cobriram tudo o que havia na terra, incluindo os montes e até mesmo as montanhas. Todos os seres vivos morreram. Os pássaros, o gado, os animais que andavam, rastejavam, todos se afogaram no dilúvio. A terra ficou coberta de água durante 150 dias. Deus, no entanto, cuidou de Noé e de todos que estavam na arca. Deus, então, mandou que um vento soprasse sobre a terra para que começasse a baixar o nível da água. Quando a arca pousou nas montanhas de Ararat e as plantas começaram a crescer novamente, Deus falou com Noé: saiam da arca e tirem os animais também. E todos saíram. Noé construiu um altar e ofereceu sacrifícios ao Senhor. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: multipliquem-se, tenham muitos filhos e povoem a terra. Continuem a comer plantas e comecem a se alimentar de carne de animais. Quem matar outro ser humano deve ser morto, porque Deus fez o homem em sua imagem e semelhança. Deus prometeu a Noé: estou fazendo uma aliança com você e com seus descendentes. Nunca mais a terra será destruída por um dilúvio. Esta promessa será selada com um arco no céu. Sempre que chover, você e eu veremos o arco-íris, e eu me lembrarei do que prometi. Muito tempo depois do dilúvio, quando todo mundo ainda falava a mesma língua, muitas pessoas foram habitar nas planícies do Oriente. Certo dia, eles decidiram o seguinte:
vamos construir uma cidade e uma torre. Seremos famosos e não nos separaremos uns dos outros. Isso foi uma desobediência direta às ordens de Deus para que se espalhassem e povoassem a terra. Além do mais, a torre que planejavam construir seria um lugar de adoração ao sol, lua e às estrelas. Eles decidiram adorar a criação e não o Criador. Deus viu a cidade e a torre que estava sendo construída e disse: o povo é um só, e todos falam a mesma língua. Assim podem fazer tudo o que quiserem. Vamos descer e confundir suas palavras. Assim um não vai entender o que o outro está dizendo. E foi o que o Senhor fez. E a construção parou. Aquela cidade recebeu o nome de Babel, que significa confusão, pois foi ali que Deus criou diferentes idiomas, obrigando o povo a se espalhar pela terra. Cerca de 400 anos depois do dilúvio, Deus apareceu a um homem chamado Abrão, que vivia no Oriente Médio, na cidade de Ur. Deus lhe disse: deixe seu país e sua família e vá para um lugar que vou lhe mostrar. Farei de você uma grande nação, e seu nome será muito conhecido. Quem o abençoar também será abençoado, e quem o amaldiçoar será amaldiçoado. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de você. E Abrão partiu, como o Senhor havia mandado, e chegou ao lugar chamado Canaã. Deus apareceu mais uma vez a Abraão e disse-lhe: esta terra será de seus descendentes. Olhe para o céu e veja se você pode contar as estrelas. Também será impossível contar o número de seus descendentes. Embora Abrão e Sarai, sua esposa, não tivessem filhos, ele acreditou em Deus. Abrão era uma pessoa de fé e por isso Deus o considerou um homem justo. Abrão perguntou: Senhor Deus, como posso ter certeza de que esta terra será minha? Deus respondeu: vai acontecer o seguinte: seus descendentes viverão 400 anos num país estrangeiro, onde serão maltratados e escravizados. Porém, mais tarde, eu julgarei aquele país. Só na 4ª geração é que seus descendentes ficarão livres. Quando saírem daquela terra e voltarem para cá, trarão consigo uma grande fortuna. Mas Sarai, esposa de Abrão, nunca pôde ter filhos e já era idosa. Então ela conversou com Abrão: peço-lhe que tenha filhos com Agar, minha escrava egípcia, pois eles serão considerados meus filhos. Abrão concordou com o plano de Sarai. Embora amasse a Deus, Abrão errou em não acreditar que o Senhor lhe daria um filho com sua esposa. O filho de Abrão e Agar foi chamado de Ismael. 13 anos depois, quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor lhe apareceu de novo e disse: eu sou o Deus poderoso, ande na minha presença. Estou mudando o seu nome para Abraão, que significa pai de multitudes, e o nome de sua esposa será mudado para Sara, que significa princesa. Abençoarei sua esposa e ela terá um filho seu, e será mãe de nações. Então Abraão implorou ao Senhor: que Ismael viva diante de ti. Deus lhe respondeu: atenderei seu pedido e abençoarei Ismael. Multiplicarei os descendentes dele e farei dele uma grande nação. Deus cumpriu sua promessa a Abraão, pois Ismael deu origem aos países árabes. Deus continuou: mas será com o filho de Sara e com os descendentes dele que farei uma aliança eterna. Algum tempo depois, Sara deu luz a um filho que foi chamado de Isaque. Quando Isaque já era grande, o Senhor pediu que Abraão provasse quanto o amava. Deus o chamou: Abraão, estou aqui. Ele respondeu. Deus lhe ordenou: pegue seu filho, seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e vá para a terra de Moriá. Eu indicarei o monte onde você deverá sacrificar Isaque como oferta queimada. No dia seguinte, bem cedo, Abraão levantou-se e chamou Isaque.
como Deus lhe havia ordenado, e partiram. No terceiro dia de caminhada, Abraão olhou adiante e viu o lugar indicado pelo Senhor. E pegou a lenha do sacrifício e deu-a para Isaque carregar. Abraão pegou uma tocha, uma faca, e os dois subiram ao monte juntos. Isaque perguntou: Pai, nós temos o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão respondeu: Meu filho, Deus proverá um cordeiro para a oferta queimada. Os dois subiram até o lugar indicado por Deus. Abraão construiu um altar e arrumou a lenha. Depois amarrou Isaque e o deitou sobre a lenha no altar. A seguir, Abraão pegou a faca e preparou-se para matar o filho. Neste exato momento, um anjo do Senhor gritou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Ele respondeu. O Senhor disse: Não faça nada a Isaque. Agora tenho certeza que você me ama acima de tudo, pois não poupou seu único filho. Abraão levantou a cabeça e, olhando para trás, viu um carneiro com chifres presos numa moita. Abraão pegou o animal e o sacrificou em lugar de seu filho. A Bíblia diz que Abraão sabia que Deus cumpriria as suas promessas em relação a Isaque, nem que fosse preciso ressuscitá-lo dos mortos. Porque Abraão tinha fé em Deus, o Senhor lhe prometeu: Vou abençoar muito você. Seus descendentes serão tão numerosos quanto as estrelas do céu. Todas as nações da terra serão abençoadas por meio de seu filho, porque você me obedeceu. Abraão ficou muito alegre, pois entendeu que o Salvador, prometido há muito tempo lá no jardim, seria descendente dele. O teste que Deus fez com Abraão também ilustrou como Deus, o Pai Celeste, um dia ofereceria seu único e amado filho em sacrifício a favor do mundo todo. Mais tarde, Isaque se casou e teve filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Mais tarde, Deus mudou o nome de Jacó para Israel, e ele foi escolhido para dar continuação à descendência prometida. Jacó teve 12 filhos. Um deles, José, foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Mas a providência divina fez com que ele se tornasse governador do Egito, e José trabalhou ao lado do poderoso faraó. José era um homem de Deus e perdoou seus irmãos. Quando houve uma grande fome no mundo, ele chamou todos os seus parentes para morarem no Egito. Assim, 70 descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, conhecidos como os filhos de Israel, mudaram-se para o Egito, onde mais tarde seriam escravizados, exatamente como Deus havia dito a Abraão. Os filhos de Israel tiveram muitos filhos e povoaram o Egito. Mas outro faraó, que não tinha conhecido José, começou a ficar preocupado e foi conversar com seu povo. Olhem, os filhos de Israel, esses hebreus, são mais numerosos que nós. Precisamos ficar atentos. Se permitirmos que continuem a se multiplicar, eles poderão se juntar ao inimigo e lutar contra nós, caso entremos numa guerra. Os egípcios então decidiram escravizar os hebreus. Os feitores cruéis sobrecarregaram os filhos de Israel com um trabalho muito pesado. No entanto, quanto mais maltratados, mais o povo crescia. O faraó então chamou as parteiras dos hebreus e deu-lhes uma ordem: quando as hebreias tiverem meninas, deixem as crianças viverem. Porém, matem todos os meninos que nascerem daqui por diante. Uma mulher hebreia escondeu o filho recém-nascido durante 3 meses. Depois disso, já não dava mais. Assim, ela colocou o bebê numa cesta vedada com piche e colocou-o na beira do rio. Quando a filha de Faraó foi tomar banho, ela viu a cesta no meio das plantas e foi olhar. Ao ver o bebê chorando, a princesa sentiu pena dele e disse: esta criança é filha de um dos hebreus. Ela levou o nenê para casa e criou-o como se fosse seu próprio filho. A princesa deu o nome de Moisés, que significa tirada das águas. Como filho da princesa, ele herdaria o trono egípcio e toda a sua riqueza. Quando Moisés ficou adulto, ele foi visitar seus parentes hebreus, que ainda eram escravos. Enquanto observava o sofrimento deles, Moisés viu um egípcio batendo num hebreu. Quando achou que ninguém estava olhando, ele matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. No entanto,
O faraó ficou sabendo da morte do egípcio e mandou que matassem Moisés. Moisés fugiu e foi viver em um lugar chamado Midian. 40 anos mais tarde, aquele faraó morreu. Os filhos de Israel choravam na escravidão. Deus ouviu o lamento deles e decidiu cumprir a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Moisés havia se tornado pastor de ovelhas. Um dia, quando estava cuidando do rebanho, no deserto, o anjo do Senhor lhe apareceu no meio de um arbusto que estava em chamas. Uma coisa incrível acontecia. O arbusto estava pegando fogo, mas não se queimava. Moisés pensou: tenho que descobrir por que o arbusto, mesmo em chamas, não se queima todo. Ao se aproximar, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés. Estou aqui, respondeu Moisés. Deus avisou: não chegue mais perto. Tire as sandálias do pé, pois você está pisando em terra santa. Sou o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés escondeu o rosto, pois estava com medo de olhar para Deus. O Senhor disse mais: tenho visto as aflições do meu povo no Egito e ouvi seu lamento. Sei quanto tem sofrido. Vim libertá-los das mãos dos egípcios. Vou levá-los para uma terra boa, onde há muito leite e mel. Escute, Moisés, vou mandar você falar com o faraó e pedir-lhe que deixe meu povo, os filhos de Israel, sair do Egito. Moisés respondeu: quem sou eu para ir falar com o faraó? Não sou a pessoa certa para tirar o seu povo do Egito, Senhor. Quando eu disser aos filhos de Israel: o Deus de seus pais me mandou aqui, e eles perguntarem como é o nome dele, o que eu respondo? Deus falou a Moisés: eu sou o que sou. Você vai dizer o seguinte aos filhos de Israel: eu sou, me mandou aqui. Moisés argumentou: meu Senhor, eu me confundo todo com as palavras. Não sei falar direito, eu gaguejo muito. Deus perguntou: quem fez a boca do homem? Não fui eu, o Senhor? Agora vá. Seu irmão Araão fala muito bem. Ele vai ser seu intérprete. Vou ajudar vocês dois. Vou lhes ensinar o que falar e fazer. Quando retornar ao Egito, você fará milagres em frente de Faraó. No entanto, vou endurecer o coração dele e ele não deixará o povo sair. Você tem que dizer a Faraó: o Senhor disse: Israel, meu filho, meu primogênito, deixe meu filho ir me adorar. Se você não concordar com isso, vou matar o seu filho, o seu primogênito. Moisés e Arão foram falar com o Faraó e deram-lhe o recado de Deus. Eles disseram: o Senhor Deus de Israel disse: deixe meu povo ir. Mas Faraó respondeu: quem é esse Senhor para que eu obedeça e deixe os israelitas saírem? Não conheço o Senhor e não vou deixar o povo sair daqui. Assim Moisés falou com Deus: por que o Senhor me mandou lá? Fui conversar com Faraó em seu nome, mas o Senhor não libertou seu povo. Deus respondeu: eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó usando apenas o nome de Deus poderoso. Deus então explicou a Moisés que logo no Egito ele se revelaria como Jeová, o Salvador, e mostraria aos egípcios que deveriam adorar o único Deus verdadeiro, o Criador, e não o que ele havia criado. O Senhor disse a Moisés: volte a falar com Faraó. Pegue sua vara e estenda sua mão sobre as águas do Egito. Moisés e Arão fizeram o que o Senhor mandou e bateram com a vara no rio. A água se transformou em sangue. Os peixes morreram e o rio ficou cheirando mal. E os egípcios não tinham mais água nenhuma para beber. Deus falou novamente com Moisés: vá conversar de novo com Faraó e diga-lhe: o Senhor disse: deixe meu povo ir me adorar. Se você se recusar, prometo que todo o Egito vai ficar cheio de rãs. Mas Faraó não obedeceu. As rãs começaram a aparecer e cobriram o Egito todo. Elas entraram nas casas, invadiram os quartos, pularam nas camas, esconderam-se nos fornos e nas tigelas.
Faraó então chamou Moisés e Arão e implorou: vão, supliquem ao Senhor que acabe com as raças, deixarei o povo ir. Mas quando se viu livre da praga, ele endureceu o coração, exatamente como o Senhor havia dito. Então Deus continuou a mandar pragas sobre o Egito. Faraó sempre implorava para que a praga se acabasse, mas nunca cumpria o que prometido e não deixava o povo ir. Deus transformou todo o pó do Egito em piolhos. As pessoas e os animais ficaram infestados de piolhos. Os mágicos egípcios disseram a Faraó: isso é coisa de Deus. A seguir, Deus enviou enxame de moscas sobre Faraó e seus servos. Mandou também uma praga terrível que acabou com o rebanho do Egito. Mas nenhum animal dos filhos de Israel morreu. Moisés então se colocou diante de Faraó e jogou um punhado de cinzas para cima. As cinzas provocaram feridas nos egípcios e em seus animais. Depois, o Senhor avisou que iria fazer chover pedras sobre o Egito. Quem acreditou nas palavras de Deus escondeu seus empregados e os animais dentro de casa. Mas quem fez pouco caso do que ele disse, deixou os empregados e o rebanho para fora. Então caíram do céu pedras misturadas com fogo e arruinaram a plantação, destruíram as árvores e mataram empregados e animais que estavam fora de casa. As pedras só não caíram na terra de Gósen, onde os israelitas moravam. A seguir, Deus mandou uma praga de gafanhotos. Os insetos tomaram conta do Egito a tal ponto que o país ficou totalmente escuro. Eles comeram todas as plantas que não foram destruídas pelas pedras. Não restou nenhuma folha verde em todo o Egito. Depois, o Senhor mandou uma escuridão tão grande que quase podia ser tocada. Durante 3 dias, o Egito ficou mergulhado em trevas profundas. Ninguém enxergava um palmo diante do nariz, ninguém podia sair de casa. Porém, nas casas dos filhos de Israel havia luz. Mesmo assim, Faraó não permitiu que todo o povo saísse e até ameaçou Moisés: saia da minha frente! No dia em que você aparecer por aqui de novo, vai morrer. Moisés respondeu: você está certíssimo, nunca mais nos veremos. E Deus disse a Moisés: vou mandar só mais uma praga. E será Faraó quem vai implorar para o povo ir embora. Esta praga vai matar todos os primogênitos do Egito, desde o filho de Faraó até o filho do empregado mais humilde. Haverá um choro desesperado por todo o Egito, um choro como nunca se ouviu antes, nem se ouvirá depois. Moisés reúna todo o povo de Israel e diga-lhes o seguinte: cada família deve escolher um cordeiro de 1 ano de idade, macho e sem nenhum defeito. Daqui a 4 dias, ao entardecer, todos devem matar o animal escolhido. Molhem um maço de isopo no sangue do cordeiro e salpiquem os batentes das portas. Ninguém deve sair da casa antes do amanhecer. Vocês têm de comer a carne assada no fogo na mesma noite, mas não quebrem nenhum osso do animal. A carne deve ser comida com pão sem fermento. Tem que ser assim, pois é a Páscoa do Senhor. Passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto gente quanto animal. Também julgarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E o sangue dos batentes será a garantia de vida nas casas em que vocês estiverem, pois não permitirei que o destruidor mate ninguém onde houver sinal de sangue. Para não se esquecerem desta data, vocês deverão celebrar anualmente a refeição do pão sem fermento. Esta celebração será chamada de a Páscoa do Senhor. Os israelitas fizeram tudo exatamente como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés e Arão. À meia-noite tudo aconteceu. Deus matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho de Faraó, o rei, até o filho de quem estava preso. Até mesmo as primeiras crias dos animais foram mortas. Faraó e seus empregados e todos os egípcios
acordaram no meio da noite, e houve muito choro naquela terra, pois não havia nenhuma casa onde algum não tivesse morrido. Mas ninguém morreu nas casas que haviam sido borrifadas com sangue. Então, de noite mesmo, Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: acordem todo mundo, vocês e os israelitas devem se afastar do meu povo. Saiam, vão adorar ao Senhor, como tanto querem. E os egípcios apressaram os israelitas, implorando-lhes que partissem o mais rápido possível. Se vocês não forem embora, todos nós morreremos. E eles choravam. Na saída, os egípcios deram suas joias e ouro para os hebreus, e os filhos de Israel, cerca de 1 milhão de pessoas, agora saíram levando seus rebanhos. Tudo aconteceu exatamente como Deus havia dito a Abraão. Seus descendentes foram escravizados, e foi na 14ª geração que se livraram do cativeiro, e saíram levando uma grande riqueza. Assim, essa grande nação que Deus chamou de seu primogênito, deixou o Egito e acampou à beira do deserto. O Senhor falou novamente com Moisés. Faraó logo vai pensar que os filhos de Israel estão perdidos no deserto. Vou endurecer o coração dele, e ele perseguirá vocês. No entanto, a honra será toda minha, e os egípcios saberão que eu sou Deus. As coisas aconteceram como Deus previu. Faraó e seus soldados voltaram-se contra os israelitas, porque deixamos os escravos israelitas partirem. Faraó então tomou 600 de suas melhores carruagens, convocou todo o seu exército e saiu atrás deles. Os egípcios alcançaram esses escravos perto do Mar Vermelho, onde estavam acampados. Os israelitas ficaram aterrorizados quando viram os egípcios e clamaram ao Senhor. Moisés disse ao povo: não tenham medo, fiquem calmos e observem como Deus vai nos salvar. Vocês estão vendo estes egípcios pela última vez. O Senhor vai lutar por nós. Deus falou a Moisés: erga sua vara, estenda seu braço sobre o mar e divida-o. Os filhos de Israel caminharão em terra seca no meio das águas. Moisés fez o que o Senhor ordenou. Deus mandou um vento forte do leste separar as águas, e os israelitas atravessaram o mar pisando em chão seco. As águas formavam um muro dos dois lados do povo. Todo o exército de Faraó, cavalos, carruagens e cavaleiros, saíram perseguindo os israelitas pelo mar seco. Deus, porém, atrapalhou os soldados egípcios, fazendo com que as rodas das carruagens caíssem, impedindo que avançassem. Os egípcios entraram em pânico. Vamos fugir, pois o Senhor está lutando pelos israelitas. Deus falou com Moisés: estenda seu braço sobre o mar. Moisés estendeu o braço e o mar voltou ao lugar. Os egípcios tentaram escapar, mas Deus os derrotou no meio do mar. A água cobriu o exército de Faraó, suas carruagens, seus cavalos, tudo, e todos foram destruídos. Mas os filhos de Israel atravessaram em terra seca para o outro lado. Quando os israelitas viram o grande milagre que o Senhor havia feito contra os egípcios, ficaram impressionados e reverenciaram a Deus, e acreditaram no Senhor e em Moisés, seu servo. No entanto, assim que ficaram livres dos egípcios, os israelitas se queixaram a Moisés: você nos trouxe para esse deserto para que morrêssemos. Não temos nem água e nem comida. Deus, em sua grande misericórdia, disse: prestem atenção, vou fazer cair o pão do céu. Todos os dias vocês se levantarão, recolherão os pães. E foi o que aconteceu. Os israelitas chamaram aquele pão de maná. Deus também providenciou água para o povo. Logo depois, os israelitas acamparam em volta de um monte no deserto de Sinai. De repente houve trovões e relâmpagos no monte. Uma nuvem espessa apareceu e ouviu-se o som de uma trombeta, um som tão alto que o povo estremeceu. E o Senhor, envolvido em fogo, desceu ao monte, e o monte inteiro tremeu. Deus mandou que Moisés subisse ao tope do monte e disse-lhe o seguinte: eu sou o Senhor, seu Deus. Fui eu quem o tirei da terra do Egito, que o libertei da escravidão. E enquanto falava, o Senhor escrevia os 10 mandamentos numa tábua de pedra. Não adorem a nenhum outro Deus, só a mim.
Não façam nenhum tipo de ídolo, nem adorem imagens. Não usem o nome do Senhor, o seu Deus, com falta de respeito. Lembrem-se que o 7º dia é um dia santo de descanso. Honrem seu pai e sua mãe. Não matem. Não adulterem. Não roubem. Não inventem mentiras sobre as outras pessoas. Não cobicem a casa, nem as propriedades, e nem a mulher de seu próximo. Com esses mandamentos, Deus deixou bem claro qual era o seu padrão de santidade. Ele também instruiu Moisés sobre o que deveria ser feito quando alguém desrespeitasse suas leis. Ele disse: construa um altar de terra e dedique-o a mim. Use-o para oferecer os sacrifícios e abençoarei vocês. O sangue cobrirá seus pecados e eu perdoarei vocês. Depois de 40 anos no deserto, finalmente os israelitas, hoje também chamados de judeus, entraram em Canaã, a terra prometida. Infelizmente, os moradores de Canaã não aceitaram Jeová como Deus e lutaram contra os filhos de Israel. Deus, no entanto, protegeu os judeus enquanto tomavam posse da terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Deus mandou que os sacerdotes se encarregassem dos sacrifícios de animais e que liderassem os cultos. Uma vez por ano, o sumo sacerdote escolhido colocava-se atrás de uma cortina sagrada que separava o povo da santa presença de Deus. Ali o sacerdote intercedia pela nação junto a Deus. Depois de muitos anos, os israelitas coroaram um rei chamado Davi. Foi Deus quem escolheu Davi e o chamou de um homem de acordo com o meu coração. O Senhor falava com o povo por meio de Davi e de outros homens dedicados conhecidos como profetas. Quando os israelitas pecavam, o Senhor falava contra eles por meio dos profetas, avisando que se não se arrependessem, Ele permitiria que outra nação governasse a terra deles. Apesar de todos os avisos, os israelitas desobedeceram a Deus e rebelaram-se, rejeitando suas leis e matando os profetas que testemunhavam contra eles. Finalmente, depois de 800 anos de rebeldia, os israelitas foram arrancados de sua própria terra e tornaram-se escravos na Assíria e na Babilônia. Deus, no entanto, continuou a falar por intermédio dos profetas durante o cativeiro dos judeus. Algumas mensagens eram de arrependimento e outras eram profecias sobre o Salvador que resgataria a humanidade pecadora. O profeta Miqueias previu até mesmo a cidade onde o Salvador nasceria e descreveu sua natureza eterna, dizendo: de Belém virá aquele que governará Israel. Ele vive desde a antiguidade e viverá para sempre. Deus também revelou que o Salvador seria um descendente do rei Davi. Por meio do profeta Malaquias, o Senhor descreveu um mensageiro especial que anunciaria a vinda do Salvador e prepararia o povo para recebê-lo. Zacarias profetizou: ó filha de Jerusalém, eis que seu rei se aproxima, ele é justo e traz salvação, humilde e vem montado num jumentinho. O rei Davi explicou que o próprio Salvador saberia com antecedência que um de seus amigos íntimos, que comia junto com ele, iria traí-lo. Zacarias chegou a revelar que o preço da traição seria 30 moedas de prata. Por intermédio do profeta Isaías, Deus revelou que o Salvador seria chicoteado e que cuspiriam no rosto dele. Davi descreveu como ele seria morto. Disse que os pés e as mãos do Salvador seriam perfurados, mas que nenhum de seus ossos seria quebrado. E que ele exclamaria: meu Deus, por que me desamparaste? Davi escreveu que os espectadores dariam risada e escarneceriam do Salvador, dizendo: ele acreditava que Deus o libertaria. Escreveu também que os ossos do Salvador seriam deslocados e que lhe dariam vinagre quando tivesse sede. Que os perseguidores do Salvador iriam dividir entre si as vestes dele e apostariam para ver quem ficaria com a sua túnica. Isaías disse que as pessoas ficariam impressionadas quando vissem como o rosto do Salvador estava desfigurado por causa das torturas sofridas. As profecias bíblicas afirmam que um dia os habitantes de Jerusalém, descendentes de Davi, olhariam para o Salvador a quem transpassariam. Tudo isto foi registrado nas Escrituras centenas de anos antes de o Salvador vir ao mundo.
Após 70 anos de cativeiro, Deus permitiu que seu povo voltasse para Israel. Só um grupo pequeno decidiu regressar, mas tanto os judeus que voltaram como os que moravam em outros lugares continuaram a ser dirigidos por outras nações. 500 anos mais tarde, quando Roma governava Israel, 2 jovens judeus, Maria e José, ambos descendentes do rei Davi, planejaram se casar. Mas antes que isto acontecesse, Maria ficou grávida por meio do Espírito Santo de Deus. Um anjo do Senhor apareceu a José num sonho e disse-lhe: José, não tenha medo de aceitar Maria como sua esposa, pois o nenê que ela espera foi concebido pelo Espírito Santo. Esta criança é o Filho de Deus. Quando o menino nascer, você vai lhe dar o nome de Jesus, que significa Salvador, porque ele salvará seu povo de seus pecados. Tudo aconteceu exatamente como o profeta Isaías havia previsto. O Senhor lhes dará um sinal. Eis que uma virgem dará à luz a um filho, e o nome dele será Emanuel, que significa Deus conosco. José e Maria precisaram ir a Belém para se recensear e pagar os impostos. Enquanto estavam lá, Maria deu luz ao seu primeiro filho, que foi chamado de Jesus. Assim, como foi profetizado, Jesus nasceu em Belém e era filho de um descendente do rei Davi. À noite, naquelas redondezas, alguns pastores tomavam conta de seus rebanhos. Um anjo do Senhor apareceu e a glória do Senhor brilhou ao redor dos pastores, que ficaram com muito medo. Mas o anjo disse: Não tenham medo, pois tenho uma notícia maravilhosa para todas as pessoas. Hoje nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Jesus foi adquirindo conhecimento e a graça de Deus estava com ele. Jesus foi crescendo, tornando-se cada vez mais sábio e era amado por Deus e pelas pessoas. Quando Jesus estava com mais ou menos 30 anos, um homem chamado João Batista começou a pregar e a batizar no deserto, dizendo: Arrependam-se, preparem-se para o Senhor. João era o mensageiro que os profetas tinham dito que anunciaria a vinda do Salvador. Jesus foi até ao rio Jordão para ser batizado por João. Quando João viu Jesus, ele anunciou: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Após ter sido batizado, Jesus saiu imediatamente da água. Os céus se abriram e o Espírito de Deus desceu como uma pomba e brilhou sobre ele. Uma voz vinda do céu declarou: Este é o meu Filho amado. Estou muito feliz com ele. Jesus passou 40 dias no deserto. E depois disto, Satanás, que havia conseguido enganar Eva no jardim do Éden, quis tentar Jesus, mas Jesus não pecou. Por fim, Satanás levou Jesus a um monte bem alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com todas as suas riquezas e prometeu: Eu lhe darei tudo isto se você se ajoelhar e adorar-me. Jesus respondeu: Fique longe de mim, Satanás, porque Deus escreveu: Vocês adorarão o Senhor seu Deus e só a Ele servirão. Enquanto estava no mundo, Jesus, o Filho de Deus, viveu em forma de homem e foi tentado do mesmo jeito que nós somos. No entanto, ele nunca pecou. Jesus foi bem-sucedido naquilo em que Adão fracassou. Isto mostra que Jesus podia mesmo ser o Salvador da humanidade, o Cordeiro mandado por Deus. Jesus mostrou por várias maneiras, incluindo a realização de incontáveis milagres, que era o Salvador prometido. Numa festa de casamento, ele transformou água em vinho. Um dia ele curou um homem que era aleijado por 38 anos. Um leproso que precisava viver afastado de todo mundo viu Jesus e, ajoelhando-se, disse: O Senhor pode me curar, se querer. Jesus tocou no homem e falou: Fique limpo. Imediatamente a lepra desapareceu. Em outra ocasião, Jesus fez um cego de nascença enxergar. Uma mulher que sofria de uma doença que os médicos não conseguiam curar tocou o manto de Jesus. Ele olhou para ela e disse: Tudo bem, filha, sua fé curou você. Vá em paz. Inúmeras pessoas com diferentes tipos de doenças foram levadas a Jesus e ele curou todas elas.
Jesus escolheu 12 homens para que o seguissem. Ele lhes deu poder e autoridade sobre o mal. Os 12 discípulos foram enviados a pregar sobre o reino de Deus e a curar os enfermos. Jesus ficou conhecido por todos os lugares e grandes multidões se juntavam para ouvir seus ensinos e serem curadas também. Certa vez, 5.000 pessoas se reuniram e não tinham o que comer. Jesus pegou o lanche de um menino, pão e peixe, e fez uma oração. O lanche do garoto foi multiplicado de modo milagroso. Todas as pessoas foram alimentadas e ainda sobraram 12 cestos cheios. Mesmo assim, as pessoas continuavam pedindo mais provas de que Jesus tinha mesmo vindo de Deus. E disseram: nossos antepassados comeram maná lá no deserto. Está registrado nas Escrituras que ele mandou pão do céu para o povo comer. Jesus respondeu: o pão de Deus é aquele que veio do céu e dá vida ao mundo. Eles pediram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome. Quem crer em mim nunca terá sede. Jesus disse que sofreria muito e seria desprezado pelos líderes religiosos, que seria morto, mas ressuscitaria no terceiro dia. Muitos líderes religiosos e políticos rejeitaram os ensinos de Jesus. No entanto, um deles, um fariseu chamado Nicodemos, foi procurá-lo à noite, pois queria conhecer a verdade. Jesus explicou-lhe: se a pessoa não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como um homem pode nascer de novo se já é velho? Ele poderá entrar no ventre de sua mãe pela segunda vez e nascer de novo? Jesus explicou: quem nasce da carne é carne, e quem nasce do Espírito é Espírito. Não fique admirado de eu ter dito que você precisa nascer de novo. Nicodemos perguntou: como pode acontecer isso? Jesus o repreendeu porque ele dava aulas de religião, mas não entendia as verdades espirituais. Então Jesus falou sobre o nascimento espiritual, dizendo: Deus amou tanto o mundo que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não mandou seu Filho para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. A verdadeira condenação é a seguinte: a luz veio ao mundo. No entanto, as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, pois faziam o que era errado. Quem crer no Filho tem a vida eterna. Quem não crer no Filho não viverá, mas a ira de Deus ficará sempre sobre ele. Finalmente, Nicodemos entendeu e creu. A uma mulher estrangeira, Jesus disse: quem beber a água que eu dou nunca mais terá sede. Dentro da pessoa, esta água se transformará num poço que jamais secará. A mulher disse: eu sei que o Messias virá e será chamado de Cristo. Quando vier, ele vai nos explicar tudo. Jesus declarou: eu sou o Messias. Mais tarde, Jesus falou com outras pessoas: se algum quiser me seguir, vai ter que negar a si mesmo. Qual a vantagem se uma pessoa conseguir muitas riquezas neste mundo, mas perder sua alma? Cuidado, não sejam gananciosos. A vida não é feita de bens materiais em grande quantidade. Onde estiver seus pertences, ali também o coração de vocês estará. Os sacerdotes principais e alguns líderes religiosos se reuniram para conversar. Temos que fazer alguma coisa. Este homem está fazendo muitos milagres. Se deixarmos que continue, todo mundo vai acreditar nele. E os romanos vão tirar de nós o poder de controlar as pessoas. Enquanto isso, Jesus ensinava com grande autoridade. Ele foi no templo, expulsou as pessoas que negociavam lá e disse-lhes: as Escrituras afirmam o seguinte: minha casa será uma casa de oração, mas vocês a transformaram num covil de ladrões. E ensinou dizendo: a vontade daquele que me enviou é que todos os que creem no Filho tenham a vida eterna, e eu ressuscitarei os que creem. Mas alguns de vocês não creem. Desde o começo, Jesus sabia quem não cria nele e quem iria traí-lo.
as opiniões se dividiam a respeito de Jesus. Alguns líderes religiosos criam nele, mas por causa dos fariseus não confessavam isso publicamente, pois tinham medo de ser expulsos do lugar onde cultuavam. Preferiam agradar mais aos homens do que a Deus. A maioria dos líderes religiosos viviam procurando um jeito de destruir Jesus, mas não conseguiam, pois o povo estava sempre ansioso para ouvi-lo falar. Jesus continuava ensinando no templo, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não caminha nas trevas, mas tem a luz da vida. Jesus disse a quem acreditava nele: Se vocês viverem do jeito que estou ensinando, serão meus discípulos de verdade. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Se o Filho os libertar, vocês serão livres mesmo. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Eu sou o bom pastor. Minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Elas nunca morrerão, e ninguém jamais as arrancará de minhas mãos. Depois de passar 3 anos ensinando os discípulos, Jesus pediu que lhe trouxessem um jumentinho que nunca havia sido montado. Cristo subiu no animal e rumou para Jerusalém. Uma grande multidão se juntou a ele. As pessoas se alegravam e em alta voz louvavam a Deus pelas coisas poderosas que haviam visto. Todos louvavam: Hosana, bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz na terra e glória nas alturas. Perto de Jerusalém, Cristo olhou para a cidade e chorou porque seus habitantes ainda não acreditavam nele como Salvador prometido. Satanás tomou conta de Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos. E ele tramou com os principais sacerdotes e com os capitães da guarda como iria trair Jesus. Eles ficaram satisfeitos e concordaram em dar a Judas 30 moedas de prata pela informação sobre a hora e lugar em que poderiam prender Jesus, sem que houvesse muita gente por perto. Jesus sabia que havia chegado a hora de morrer, então reuniu os discípulos para a celebração da Páscoa. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, abençoou-o, partiu-o, distribuiu entre os discípulos e disse: Peguem e comam, isto é o meu corpo que será entregue por causa de vocês. Façam isso sempre para se lembrarem de mim. Depois Jesus pegou um cálice de vinho, orou agradecendo e passou entre os discípulos. Todos beberam. Jesus lhes disse: Este é o meu sangue, sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Porém lhes digo que não beberei mais do fruto da vinha até o dia em que eu beberei junto com vocês no reino de meu Pai. Jesus disse: Não fiquem preocupados. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. No reino de meu Pai há muitas mansões. Vou preparar um lugar para vocês lá. Depois que tudo estiver preparado, voltarei e levarei vocês para que morem lá comigo. Vocês sabem para onde eu estou indo e sabem como chegar lá. Tomás perguntou: Como podemos conhecer o caminho se não sabemos para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai a não ser por mim. Naquela noite, Jesus avisou os discípulos que haveria dificuldades pela frente. Se as pessoas odiarem vocês, lembre-se que elas me odiaram primeiro. Quem me odeia também odeia ao Pai. Depois da ceia, Jesus foi orar num jardim chamado Getsemane. Os seus discípulos o acompanharam a um lugar afastado. Depois de Jesus ter orado, os sacerdotes mais importantes, os capitães da guarda do templo e alguns líderes religiosos apareceram à sua procura. Judas, que havia acabado de comer com Jesus, liderava o grupo. Ele se aproximou de Jesus e deu-lhe o beijo da traição. Quando Jesus se apresentou dizendo: Eu sou, a multidão deu um passo para trás e prostrou-se diante dele. Jesus deixou que o amarrassem e o levassem à casa do chefe dos sacerdotes. Os guardas do templo, que mantinham Jesus preso, zombavam dele e cuspiam-lhe no rosto.
Depois de vendarem seus olhos, começaram a bater nele, perguntando: adivinhe, quem foi que bateu em você? No dia seguinte, bem cedo, Jesus foi levado a Pilatos, o governador romano, e a multidão foi atrás, acusando: este homem está criando confusão entre nós. Depois de interrogar Jesus, Pilatos disse aos sacerdotes, aos líderes e ao povo: este homem não fez nada para merecer a morte. Vou mandar que lhe deem uma boa surra e depois o deixem ir embora. Mas o povo gritava: crucifique-o! Crucifique-o! Para agradar o povo, Pilatos mandou que açoitasse Jesus com violência e que o crucificassem. Os soldados romanos, só para zombar de Jesus, enfiaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. Colocaram um manto sobre seus ombros e exclamaram: viva o rei dos judeus! E davam-lhe socos. Depois, fizeram Jesus carregar uma cruz até o lugar chamado Calvário, também conhecido como Gólgota ou Lugar da Caveira. Ali, no mesmo lugar onde muito tempo atrás Deus pediu que Abraão sacrificasse Isaque, o filho amado, Jesus, o único e amado Filho de Deus, foi pregado numa cruz. Enquanto o crucificavam, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Os soldados pegaram suas roupas e tiraram sorte para ver quem ficaria com seu manto. Cumpriu-se assim a profecia de Davi. As pessoas passaram 3 horas assistindo a tudo isso. Os líderes do povo zombavam de Jesus, dizendo: ele salvou os outros, que salve a si próprio, se for mesmo o Cristo, o escolhido de Deus. Então, uma grande escuridão tomou conta da terra durante 3 horas, e cumpriu-se a profecia que dizia: Deus colocou sobre ele todos os nossos pecados. Jesus clamou em alta voz: Deus meu, por que o Senhor me abandonou? Sabendo que tudo estava terminado, Jesus cumpriu mais uma profecia quando disse: tenho sede. Os soldados, em zombaria, deram-lhe vinagre e disseram: se você é mesmo o rei dos judeus, desça daí. Jesus experimentou um pouco do vinagre e exclamou: está consumado. Pai, em suas mãos entrego o meu espírito. E abaixando a cabeça, morreu. Na mesma hora, o sol ficou escuro e a terra tremeu. O véu do templo se rasgou ao meio. Quando o capitão da guarda romana viu o que aconteceu, ele disse: este homem era mesmo o Filho de Deus. Os soldados quebraram as pernas dos 2 ladrões crucificados ao lado de Jesus. Mas ao verem que Jesus já estava morto, não tocaram em suas pernas. Um dos soldados, no entanto, furou um dos lados de Jesus, fazendo sair água e sangue. Assim foram cumpridas as escrituras que diziam: nenhum de seus ossos será quebrado. E contemplaram aquele que foi traspassado. 2 homens que criam em Jesus, José e Nicodemos, enrolaram o corpo de Jesus num lençol de linho com ervas aromáticas e foram sepultá-lo. Os líderes judeus pediram que o túmulo fosse lacrado e guardado por soldados romanos. Três dias depois, houve um tremor de terra. E um anjo de Deus retirou a pedra que fechava a entrada do túmulo. Os soldados romanos fugiram apavorados. Alguns seguidores de Jesus ficaram muito confusos quando foram ao túmulo e viram que a pedra havia sido retirada. De repente, 2 homens com roupas muito brilhantes apareceram e perguntaram-lhes: por que vocês estão procurando o vivo no meio dos mortos? Ele ressuscitou, não está mais aqui.
Vocês não se lembram que ele disse que seria entregue nas mãos de homens pecadores, seria crucificado e no terceiro dia ressuscitaria? As pessoas então se lembraram do que Jesus havia dito. Na tarde do mesmo dia, Jesus apareceu no meio dos discípulos e disse: que a paz esteja com vocês. Os discípulos ficaram aterrorizados, pensando que fosse um fantasma. Então Jesus disse: olhem as minhas mãos e os meus pés, toquem em mim e vejam, fantasmas não são de carne e osso como eu sou. Tudo aconteceu exatamente do jeito que eu disse, pois todas as coisas que foram escritas a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos precisavam acontecer. Jesus ajudou os discípulos a entenderem as Escrituras, dizendo-lhes: está escrito que o Cristo precisaria sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que o arrependimento e o perdão dos pecados deveriam ser anunciados em nome dele pelo mundo todo. Vocês testemunharam todas estas coisas. Jesus apareceu a muitas pessoas, mostrando-lhes que estava vivo e provando de modo bem claro que havia ressuscitado. Ele deu uma ordem aos discípulos: preguem o Evangelho por todo o mundo. Passados 40 dias, Jesus anunciou aos discípulos: vocês receberão o poder do Espírito Santo e falarão de mim a outras pessoas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Enquanto os discípulos olhavam, Jesus foi levado às alturas e uma nuvem o cobriu. 2 homens vestidos de branco perguntaram-lhes: por que vocês estão olhando para cima? Este Jesus, que foi levado ao céu, vai voltar do mesmo jeito que subiu. Os seguidores de Jesus foram por todos os lugares pregando e batizando. Falavam a todos que Cristo, o Salvador, havia ressuscitado dos mortos. Eles mostravam nas Escrituras que o pecado e a morte aconteceram por causa de Adão, mas que Cristo trouxe o perdão e a ressurreição. Também explicavam que um dia todos os que creriam em Deus e aceitariam Jesus como Salvador e Senhor e já tiverem morrido receberão corpos novos, ressuscitarão e se juntarão aos que ainda vivem, e todos subirão para se encontrarem com Jesus nas nuvens. A Bíblia diz ainda que os céus se abrirão e Jesus voltará à terra como Rei vitorioso e Juiz perfeito. Em suas vestes estará escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os exércitos do céu montados em cavalos brancos acompanharão o Senhor. Jesus ficará em pé no Monte das Oliveiras, exatamente como disse o profeta Zacarias, e o monte se dividirá ao meio, e Cristo reinará sobre toda a terra. No entanto, depois de 1000 anos, Satanás enganará as pessoas mais uma vez. Porém, Deus enviará fogo do céu para destruir todos os seguidores de Satanás. Finalmente, Satanás, o enganador, será jogado num lago de fogo e será atormentado por todo o sempre e sempre. Então todos os mortos ficarão em pé diante de um trono branco, face a face com Deus. As pessoas cujos nomes não forem encontrados no livro da vida serão jogados no lago de fogo. Mas o povo de Deus viverá com ele, num novo céu, numa nova terra, e Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. A morte, o sofrimento e o choro deixarão de existir. Também não haverá mais dor. Todas estas coisas ficarão para trás. Não haverá necessidade de velas, nem de luz do sol, pois a glória de Deus e o Cordeiro serão a luz. E eles reinarão para sempre e sempre. A árvore da vida estará lá, e a maldição colocada sobre os seres humanos desaparecerá. Jesus diz: venham a mim todos os que têm sede, e bebam livremente da água da vida. Eu voltarei logo. Quem obedecer às minhas palavras será abençoado. Quem obedecer à Bíblia e crer naquele que me enviou tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida.
Você acabou de ouvir a história de Deus. Como você viu, Deus, o Criador e doador da vida, preocupa-se conosco. Você também pode conhecê-lo e descobrir o plano maravilhoso que Ele tem para você. Mas Deus é santo e nos impõe algumas condições. Ele quer ser adorado como o único Deus de sua vida. Do mesmo modo que Adão e Eva deixaram de confiar em Deus e pecaram, também pecamos ao tentar viver sem Ele. A Bíblia diz que mesmo que você cumpra todos os mandamentos de Deus, continua sendo pecador e culpado diante dele. Você nunca alcançará o padrão de santidade de Deus, mesmo sendo muito religioso ou caridoso. Você está perdido e separado dele. Mas Deus entende sua incapacidade e ama tanto você que mandou seu Filho sofrer e morrer por seus pecados. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. A salvação é um presente. Ninguém jamais vai se orgulhar de poder comprá-la com boas obras. No capítulo 3 do Evangelho de João, lemos que Jesus disse a Nicodemos que ele precisava nascer de novo para ter a vida eterna. Você também tem que nascer espiritualmente para fazer parte da família de Deus. Deus é espírito e você não pode comunicar-se com Ele enquanto não tiver a natureza espiritual. Se você quer ser filho de Deus e quer aceitar Jesus como seu Salvador, converse com Deus nesse instante. Você pode orar assim: querido Senhor, reconheço que sou pecador e que me rebelei contra o Senhor. Obrigado por mandar Jesus morrer na cruz e receber o castigo pelos meus pecados. Quero que Ele entre em minha vida e seja o meu Salvador e Senhor. Obrigado, Jesus, por entrar em minha vida. Amém. Se você fez esta oração e quer saber mais sobre Deus, deve fazer 3 coisas. Primeira, falar sempre com Deus em oração. Ouvi-lo por meio da leitura da Bíblia. E segunda, encontrar uma igreja onde as pessoas amem a Deus e a sua palavra. Assim você o conhecerá a cada vez mais.